Meus irmãos, eu quero convidá-los ao texto de Filipenses, capítulo 3, texto que servirá para a meditação desta noite. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 16. Eu quero falar nessa noite sobre deixar o passado, ou deixando o passado para trás. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 18, convido os irmãos em pé para ouvir a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu destaco aqui o versículo 13, quando diz: uma coisa faço. Vamos lá? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Podeis assentar. Queridos irmãos, há muitas pessoas que não gostam do passado. Eu entendo que isso é compreensível. Alguns até temem o passado, que o passado possa voltar. E só em pensar numa coisa dessa já causa-se uma inquietação, tormento, um assombro. Eu penso que todos nós temos um passado, e todos nós temos um passado. E muitas vezes no nosso passado há, por exemplo, o sofrimento. E é o tipo de coisa que nós não queremos nem lembrar. Talvez algum desgosto no nosso passado. Talvez alguma decepção. Alguma decisão equivocada. E nós costumamos dizer o seguinte: se eu voltasse no passado, eu faria tudo diferente. Mas isso não é verdade. Se nós voltássemos no passado, a gente faria tudo do mesmo jeito, por causa da nossa natureza. Há muitas vezes no nosso passado algum tipo de rejeição, ou talvez de injustiça. E eu penso que a mínima lembrança de tudo isso deprime, entristece. Mas há muita gente também com feridas do passado. Quantas vezes algumas pessoas trazem ainda aquele sentimento de culpa, talvez algum tipo de remorso, algum tipo de vergonha, de ressentimento, e ressentimento é um passado mal resolvido. Algum tipo de mágoa, ódio. Então são coisas que impedem a nossa comunhão. São coisas que atrapalham o crescimento espiritual, que arruinam o relacionamento.
E nós sabemos que o passado não pode ser apagado, não há como mudar, não há como alterar, não há como remover, não há como modificar. Não sei quantos assistiram aquele filme Efeito Borboleta, em que o camarada consegue voltar no passado para mudar alguma coisa do passado. E todas as vezes que ele muda alguma coisa do passado, lógico, claro, que aí modifica o futuro. E se eu voltasse no passado, por exemplo, e não fosse um cristão, não tivesse sido batizado, e não tivesse encontrado o caminho da graça, certamente eu não estaria aqui nesta noite, seria o meu futuro. Mas isso, é claro, não é possível para o ser humano. O que nós devemos fazer com o nosso passado? O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Filipos, e ele diz no versículo 12, olha, não que eu já tenha obtido ou alcançado a perfeição. Isso faz parte da nossa carreira cristã. Isso faz parte do nosso caminhar, da trilha do Evangelho. Ele diz no versículo 14, eu prossigo para o alvo, para o prêmio, seja o prêmio da vitória. Deus em Cristo nos conquistou. Somos em Cristo mais do que vencedores, mas ainda estamos na caminhada, na trilha da vida cristã. Paulo diz então, eu não obtive, não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vitória, para chegar naquele dia. E aí no versículo 15, quando ele diz o seguinte, todos nós que somos perfeitos, a ideia aqui é o seguinte, todos nós que somos amadurecidos espiritualmente, então tenhamos esse sentimento de prosseguir, de caminhar, de vencer os obstáculos, de buscar o alvo, de prosseguir para o prêmio da vitória. E Paulo diz o seguinte no versículo 13, e uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. E se nós olharmos no passado do grande apóstolo Paulo, ele também tinha grandes marcas no seu passado. Já quando cristão, ele sofreu muito por causa do Evangelho. Ele passou pelas intempéries da própria vida. Ele chegou a dizer que ele trazia no seu corpo as marcas desse caminhar, dessa trilha do Evangelho. Mas antes da sua conversão, há no seu passado também a perseguição contra a igreja do Senhor. Ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele consentiu na morte de um santo que foi Estevão. E se Paulo trouxesse à memória todas as vezes a morte de Estevão, a sua vida certamente seria um inferno. E ele disse o seguinte para mim, para eu prosseguir na vida cristã, na caminhada cristã, para eu prosseguir no alvo, buscar o prêmio da vitória, eu tenho que deixar as coisas do passado. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão. Então, meus queridos irmãos, é impossível voltar ao passado. Não há como livrar-se dos seus efeitos, não há como apagar o seu impacto. O que é que nós devemos fazer então? E eu quero refletir com os irmãos sobre deixar o passado. Uma das coisas que nós precisamos é ter uma consciência perdoada por Deus. Você não deixa o passado se você não tiver uma consciência perdoada por Deus. Quando a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando nós colocamos diante de Deus a nossa vida e nos consertamos e pedimos o perdão para Deus, quando eu recebo uma consciência perdoada por Deus, eu esqueço das coisas que para trás ficam.
Porque no nosso passado, no passado de cada um de nós, há decisões erradas, há atitudes incorretas. Mas a Bíblia diz que Deus tem prazer na misericórdia. A Bíblia diz que Deus pegará os nossos pecados e os lançará nas profundezas do mar. Então, só quando você tem uma consciência perdoada por Deus, é que você esquece do passado. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. E uma maneira de deixar o passado é ter uma consciência perdoada por Deus. Em 1850 foi lançado nos Estados Unidos um clássico da literatura que virou até filme, chamado A Letra Escarlate, e que conta um pouco da sociedade puritana daqueles dias. Uma mulher que tomou as decisões erradas, que trilhou por caminhos opostos ao caminho de Deus, e por causa disso ela foi condenada naquela sociedade a trazer uma letra escarlate, uma letra presa, avermelhada, rubra nas suas vestes. E onde quer que ela andava, a sociedade sabia que alguma coisa no passado daquela mulher estava manchada. Como é que nós nos livramos de uma coisa assim? Como é que nós podemos deixar o passado? Como é que faz com a letra escarlate sobre nós? A Bíblia diz, e se você abrir o primeiro capítulo do profeta Isaías, ele diz que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, lá diz assim, escarlata, serão brancos como a neve, e ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, serão brancos como a lã. Ou seja, nós deixamos o passado quando conseguimos uma consciência perdoada diante de Deus. E aí o passado não tem mais importância sobre as nossas vidas. Mas há muitas pessoas ainda presas ao passado, e o passado rouba a alegria da pessoa. O passado, ele aprisiona a nossa alma e ele destrói os nossos sonhos. Há pessoas que temem, estão tão escravizadas a si mesma, que temem, se alguém descobrir os meus segredos, se os meus segredos forem revelados, se os meus pecados forem expostos, se a minha privacidade for invadida. Paulo está dizendo o seguinte: você não precisa viver assim. Você pode deixar o passado, esquecendo das coisas que para trás ficam. E como a gente consegue isso? Através de uma consciência perdoada por Deus. Quando eu recebo o perdão, a graça de Deus na minha vida, isso basta confessar, basta ter um relacionamento com Deus, basta conversar com Deus. O Salmo de número 32, que é uma verdadeira confissão, diz lá: feliz um homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E uma maneira do Senhor não atribuir iniquidade é quando nós já o confessamos, quando nós colocamos a nossa vida diante do trono de Deus. O único que nos quer aprisionados ao passado, presos aos nossos segredos, encarcerados na culpa, é o acusador. Ele quer nos ver dessa maneira. Mas Paulo diz que no progresso e na caminhada da vida cristã, para atingir o alvo, o prêmio da vitória, nós precisamos deixar o passado. E Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, para as coisas que estão diante de mim. Mas é claro que por natureza, e natureza pecaminosa que somos, nós pecamos, erramos, nós ofendemos a Deus com as nossas atitudes.
Mas na epístola de João ele diz, olha, se errarmos ou pecarmos, ele diz, nós temos o quê? Junto ao Pai, um advogado, Cristo Jesus, o nosso defensor, o nosso advogado. Por isso, uma maneira de deixar o passado é ter essa consciência perdoada diante de Deus, receber o perdão de Deus, esse é um óleo santo que cai sobre as nossas machucadoras. Mas talvez haja alguém aqui nesta noite preso ao seu passado, e eu não conheço, mas Deus os conhece. E quantos não há presos ao passado, na sua depressão, na sua baixa autoestima, na sua infelicidade, na sua própria solidão? Mas Jesus é especialista em coisas assim, e ele diz, vinde a mim, quem está cansado, quem está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, uma maneira de deixar o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é ter uma mente, uma consciência perdoada por Deus. Mas há uma outra, claro, que Paulo está escrevendo para a igreja, está falando com os cristãos, está falando com gente que já conhece o Evangelho da Graça, e que não devem ficar presos ao passado, mas que devem continuar na sua caminhada em servir a Deus, custe o que custar, com todas as seus anteparos, seus empecilhos. Mas também há uma outra maneira pelos quais devemos deixar o passado. Uma outra maneira é quando nós temos uma vida transformada por Cristo Jesus. E quando Cristo transforma a nossa vida, o passado já não tem mais valia, não tem poder sobre nós. E como eu disse, Jesus é especialista em casos difíceis. Quantos de nós não temos um passado em pedaços? Quantos de nós não tem um passado entulhado de lixo, repleto de coisas ruins? E isso me faz lembrar um fato real ocorrido nos Estados Unidos. Um homem, um andarilho, que costumava andar pelas ruas e tudo que ele achava na rua ele levava para casa. Ele era acumulador. Tudo que ele achava. O grande problema é que quando ele precisava de alguma coisa, ele mesmo não encontrava, né? De tanta coisa que aquele homem tinha na sua casa. E ele vivia em torno do lixo. Ele dormia sobre o lixo. A sua casa era lateada de lixo, no seu cômodo. E chegou uma hora que não tinha onde mais colocar as coisas que aquele homem encontrava na rua e trazia para casa. Estava tão entulhada de lixo, que ele resolveu colocar sobre a sua cabeça algumas cordas, algumas redes, e aí começou a entulhar lixo por cima. E entulhou de tal forma, que um dia tudo aquele lixo desabou sobre aquele homem que veio a sufocá-lo e levá-lo à morte. Todo o nosso passado, todo entulhado disso, pode nos levar e sufocar a morte, sim. Por isso que uma das maneiras de deixar o passado é quando a gente tem uma vida transformada, no qual Jesus nos transforma, pegando o nosso passado e jogando nas profundezas do mar. Jesus modifica o nosso mundo, Ele purifica a nossa alma, Ele restaura a nossa vida, como está no Evangelho de João. Quem crê em Jesus passa da morte para a vida. E Paulo está compartilhando isso com a sua igreja, na trilha da vida cristã. Eu não sou perfeito, ele diz, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu deixo o passado para correr a carreira cristã, para viver a vida cristã. Não dá para viver a vida cristã com os olhos no retrovisor. E é preciso uma vida transformada. Você já pensou no passado daquele endemoniado gadareno, que está lá em Marcos capítulo 5? Era um rapaz, era um andarilho,
que vivia perambulando pelos sepulcros. Esse homem vivia nos cemitérios. Ele tinha uma vida macabra, literalmente. Este homem estava sob forças negativas, inclusive cometendo autoflagelo. Ele autoflagelava. Mas um dia a graça de Cristo o alcançou, transformou de tal forma que já a sua aparência, a sua vida completamente diferente do seu passado. Porque uma das maneiras de esquecer o nosso passado não é apenas ter uma consciência perdoada por Deus, mas é também ter uma vida transformada por Cristo Jesus. E Paulo diz uma coisa: eu faço esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. David Wilkerson, famoso pastor nova-iorquino, ficou famoso num livro, conhecido aqui também no Arraial brasileiro, né? A Cruz e o Punhal, né? Que conta a história de Nick Cruz, um homem, um rapaz, um jovem violento e membro de uma gangue de Nova York. Este Nick Cruz foi um homem transformado por Jesus, e ele conseguiu sair daquele submundo que ele vivia, e todo o passado ficou para trás, porque um homem novo é um homem refeito para a glória de Deus. E uma maneira de deixar o nosso passado é quando Jesus transforma a nossa vida. E Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele disse: se alguém que está em Cristo é o quê? É novo, é nova criatura. E as coisas velhas, o passado, tudo ficou para trás, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. É claro que tem muita coisa do nosso passado que não podem ser esquecidas, e que devemos trazê-las na memória, mas há muita coisa que deve ficar atrás. Eu não sei se eu já contei aqui daquele filme Forrest Gump, mas há uma cena nesse filme que é interessante. Há uma cena que Forrest e Jennifer estão correndo pelo campo, e de repente Jennifer se depara com a casa da sua infância, um casebre de madeira, abandonado, envelhecido. E ela para extasiada diante daquele casebre, daquela casinha, e flashback vem à sua memória, coisas do passado, e ela começa a olhar para aquela casa, e cenas de seu pai, de uma infância que não foi boa, e sabemos lá o que teria acontecido com ela naquela casa. E ela começa a pegar pedras, e começa a lançar pedras naquela casa, e ela quebra os vidros daquela casa. Ela começa a jogar pedra, e o Forrest, que está do seu lado, diz o seguinte: às vezes eu acho que não há pedras suficientes. Às vezes eu acho que não há pedras suficientes. Quanta pedra são necessárias para apagar o nosso passado? Às vezes eu acho que as pedras não são suficientes. Meus queridos irmãos, Paulo diz: uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para o prêmio, para a carreira cristã que Deus nos chamou. Quando eu lembro daquela mulher pecadora que entra no jantar de Jesus, e que chora aos seus pés, e que lava os seus pés com suas lágrimas, e que enxuga os seus pés com seus cabelos, aquela mulher tem um passado estigmatizado. E o dono daquela casa diz o seguinte: pensa, se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora. O passado é o estigma que fica. Mas
Mas Jesus mudou a história daquela mulher, e ela está chorando, ela está sendo transformada, porque ela está diante da graça que é Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, eu tenho plena certeza que Jesus pode reconstruir o passado em pedaços de cada pessoa que está aqui nesta noite. Jesus tem poder para nos deixar por inteiros novamente. Jesus pode e faz isso em nós. Ele proporciona a cada um de nós um recomeço, e Ele pode proporcionar uma vida melhor. Mas para isso tem que fazer o que Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alto. Deus nos chamou para isso, para ir buscar o prêmio lá, o prêmio da vitória. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, diz Paulo: eu prossigo, eu vou à frente, eu vou adiante. E é assim a carreira cristã. Nós não podemos ficar sob o poder destrutivo do passado. Nós não podemos ficar encarcerados em prisões espirituais, no cárcere emocional. Nós precisamos de uma consciência perdoada por Deus e de uma vida transformada por Jesus. Só assim eu prossigo na carreira da vida cristã. Não sei como está a sua vida, talvez seu passado seja belíssimo, e se for assim, glória a Deus nas alturas. Mas quantas pessoas sofrem na sua vida? Quantas pessoas estão em prisões espirituais? Quantas pessoas vivem no seu cárcere emocional? E Paulo está compartilhando com a sua igreja, dizendo: não há nada, não precisa disso. Vamos prosseguir a carreira cristã. Vamos em busca do prêmio que Jesus conquistou para nós. Vamos terminar a carreira cristã. Mas uma coisa precisa fazer: esquecendo das coisas que para trás ficam. Que a nossa memória seja uma memória da consciência perdoada. Que a nossa memória seja uma memória do Cristo que transformou a nossa vida. Eu não sei como está a sua memória, mas eu quero ter uma grata memória. E é isso que nós vamos cantar. Grata memória. Grata memória.